Obrigado, Dal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência nesse último ano, falando de Generative AI. A gente começou essa jornada porque a gente entende que o desenvolvimento de software precisa ser mais acelerado, precisa estar muito focado na velocidade do negócio, e a velocidade do negócio está cada vez mais rápida. Não existe negócio hoje sem tecnologia, e a gente sabe muito bem que os desafios que a gente enfrenta é um desafio muito grande do aumento de demanda. No Brasil existe um déficit de desenvolvedor de mais de 500 mil de desenvolvedores, e a gente precisa olhar para isso e trazer uma forma mais rápida, uma forma mais segura para desenvolver software. Há um ano atrás, a gente trouxe para exato esse palco uma solução que a gente desenvolveu chamada AI Impact, que é uma plataforma que usa Generative AI para acelerar o ciclo de desenvolvimento de software. Essa plataforma olhava para todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia dentro de uma área de TI e ajuda a melhorar a construção de histórias, documentação de sistemas, correção de sistemas, revisão, testes e assim por diante. Hoje, o que a gente está fazendo, atuando em mais de 25 clientes, a gente tem 12 mil profissionais atuando dentro dessa plataforma, levando produtividade para dentro dos nossos clientes e dentro do desenvolvimento. Foi uma jornada bem interessante ao longo desse ano, o que nos fez avançar com uma plataforma, com uma nova versão dessa plataforma que a gente está trazendo hoje para vocês. Essa plataforma tem mais funcionalidades. Vou dar um exemplo de algumas aqui para vocês. A gente está trabalhando agora com uma coisa que a gente tem chamado de Code Dialogger, que é uma capacidade de interação do desenvolvedor com o código, buscar análise de impacto, buscar redundâncias, buscar identificação de regras, que tem trazido um onboarding muito mais rápido dos desenvolvedores. A gente tem entrado no mundo da transformação e da modernização, onde a gente tem encontrado elementos de capacidade de automação para esse processo, o que acaba viabilizando projetos de modernização, levar programas para linguagens mais modernas, extrair regras de negócio, refatorar essas regras de negócio de forma automática, o que viabiliza a transformação digital. A gente tinha uma solução no passado, a gente tem ainda, que é o Code Fixer, e a gente conseguiu especializar o nosso Code Fixer para cuidar de um tema regulatório que vai chegar no que vem, que é o CNPJ alfanumérico. Então, hoje a gente consegue, de forma quase automática, fazer toda a troca de um sistema para suportar as letras dentro do CNPJ. E aí a gente tem trabalhado com muita diagramação, com muita geração de especificação técnica. A gente sabe que existe muito legado nos nossos sistemas, muita informação dos nossos sistemas que não estão mais documentadas. Então a gente consegue olhar, recriar essa arquitetura, dessa arquitetura permitir com que os sistemas possam ser modernos. E a gente também não está alheio ao que está acontecendo no mercado. A gente sabe que as Big Techs vêm evoluindo cada vez mais, que os geradores de código estão aí, que as IDEs de desenvolvimento estão cada vez mais avançadas, e o nosso papel aqui, na verdade, é integrar com elas, olhar para o ciclo de desenvolvimento que vocês têm no dia a dia, e a partir disso criar uma experiência mais completa, uma experiência mais fluida, uma experiência mais robusta para o desenvolvedor. Por isso a gente começou a fazer integrações também com o GitHub Copilot. A gente decidiu trocar o nome dessa plataforma, né? O nome novo da plataforma é o Wings, e para nós é porque a gente conseguiu e está alçando voos muito maiores. E hoje, o que a gente veio contar para vocês é o caso da Bradesco Seguros. A gente está com o Glaucio aqui, e a gente vem trabalhando há 8 meses com eles no ganho de produtividade das squads que existem lá. Então, Glaucio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Fala um pouquinho para a gente dos desafios e de como é que você percebeu essa entrada no mundo de Generative AI e como é que isso tem trazido impacto para vocês. Jonathan, Rubens, bom dia, obrigado pelo convite da GFT para estar aqui com vocês. Pessoal, muito bom dia para vocês, obrigado pela presença, estar aqui nessa manhã gelada paulistana. Queria começar, antes de mais nada, desejando a todos vocês um feliz Dia dos Namorados. E o tema aqui da Febraban-Tech esse ano é inteligência artificial. Usem a tecnologia a seu favor neste momento, mandem, peçam para a sua IA favorita te ajudar a escrever uma mensagem bem romântica, apaixonada, carinhosa, escolha um adjetivo. Para o seu parceiro, para a sua parceira, é o momento de usar a tecnologia a seu favor, hein?
Mas para responder essa pergunta nesse clima de romance aqui, Jonatas, né, o que nos motivou a caminhar por esse caminho de usar a IA no nosso ciclo de desenvolvimento, eu preciso começar contando um pouquinho da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros é essa empresa que traz esse resultado né, robusto aqui, invejável, de 9 bilhões em 2024. E a gente começou esse ano de 25 com o primeiro trimestre melhor do que o primeiro trimestre de 24, então estamos num outro ano bastante forte aqui de resultado. E a construção desse resultado vem através, primeiro, de uma força invejável do nosso time comercial, que consegue trazer para dentro de casa uma receita que passa dos 120 bilhões de reais por ano. Mas também por uma diligência muito grande que a gente tem nos nossos custos e nas nossas escolhas de investimento. E é por aí que a gente começa a falar de IA, né? Como que a gente otimiza esse investimento de TI, que, como vocês podem supor, é um investimento bem significativo dentro da companhia. A gente está organizado na Bradesco Seguros por algumas empresas, né? A Bradesco Seguros é composta da Bradesco Vida e Previdência, da Bradesco Auto RE, Bradesco Saúde, Bradesco Capitalização, além da própria holding. E para garantir que a gente consegue estar bastante próximo do negócio nas escolhas, nas priorizações, nessa diligência no investimento que a gente opera com um CIO, um executivo de TI dentro de cada uma dessas empresas. Isso garante para a gente uma proximidade junto com os executivos de negócio da companhia e ajuda a gente a escolher muito bem esses investimentos que a gente faz. Obviamente, o investimento que a gente tem, embora seja bastante significativo, é sempre menor do que a demanda, como acontece em qualquer companhia. Então, a nossa responsabilidade aqui como executivos de TI é de garantir que a gente consegue maximizar esse investimento o tempo todo. E a gente começou a trazer a IA para o nosso ciclo de desenvolvimento justamente em busca dessa eficiência. Então, a primeira variável nessa equação é justamente essa nossa busca incansável aqui pela eficiência. Uma segunda variável bastante importante é que a gente tem um ecossistema de inovação como organização Bradesco, com o qual a gente pode contar e é super importante, que é o InovaBrá. Talvez a parte mais visível do InovaBrá seja o Habitat, que é aquele prédio que a gente tem ali perto da Paulista, entre a Consolação e a Angélica, onde a gente hospeda um número de insurtechs e fintechs, e isso nos mantém em contato, mas esse é só um braço do InovaBrá, a gente tem polos de inovação, tem laboratórios, programas internacionais, enfim, é de fato um ecossistema de inovação que nos permite ficar próximos de tecnologias, de novas tecnologias. Foi o caso da inteligência artificial já em 2017. Vamos lembrar aqui que o Bradesco foi a primeira empresa brasileira a usar IA para atendimento em massa ao público com a nossa BIA, né, a nossa assistente virtual. A BIA continua nos nossos canais até hoje, ajudando os nossos clientes, os nossos corretores, já falando em linguagem de IA generativa, em linguagem natural. Né? Então, a gente já tem um mecanismo bem mais interessante por trás da nossa assistente. E daí o terceiro fator importante aqui nessa nossa motivação é justamente parcerias estratégicas. Né? A gente gosta de ter parceiros como a GFT, empresas de primeira linha, globais, que nos permitem ter sempre uma conversa provocativa. E a gente sempre mantém na agenda um espaço para isso, onde a gente se provoca mutuamente sobre o que está acontecendo no mercado, quais tecnologias estão vigentes, o que está por vir, o que está por acontecer. E essas três variáveis nos motivaram aqui a olhar com muito mais critério, já no começo do ano passado, para como que a gente traz a IA generativa para esse contexto. Legal, obrigado. Glaucio, você consegue contar um pouquinho para a gente do ponto de vista da seguradora, do ponto de vista de vocês, o que vocês observaram de ganhos dentro dessa jornada? A gente está juntos, acho que 8, 9 meses. Consegue contar um pouquinho para a gente? Claro. A primeira coisa, e claro, como a gente está falando de resultado aqui, né, a primeira coisa é o bottom line. Então, a primeira coisa que a gente percebe é um ganho bastante significativo de produtividade.
E aqui, pessoal, é importante que você conhece aquele ditado, né? Casa de ferreiro, o espeto não pode ser de madeira. Então, na nossa operação de TI, nós temos que ter dados, né? A gente tem uma operação na Bradesco Seguros de TI que é data-driven de fato. Então, a gente olha para os nossos dados, a gente tem um time de governança que ajuda a gente a apurar indicadores já há bastante tempo. Então, a gente conhece a nossa produtividade, o nosso lead time, o nosso cycle time, a nossa eficiência ágil, enfim, esses dados são super relevantes para a gente até conseguir entender se a gente está tendo ganhos ou não com a introdução de qualquer coisa nova, né? Então a gente olhava para a nossa produtividade ao longo dos últimos anos e com a introdução da IA no ciclo de desenvolvimento e no ciclo inteiro, tá? Desde o refinamento de história, passando por codificação assistida, até a fase final com escrita, execução de testes, a gente consegue ver a produtividade das nossas squads melhorando em alguma coisa entre 30% e 50%. É um ganho bastante significativo para um orçamento de tecnologia que é bastante relevante. Então, no bottom line, isso já é super importante. Mas tem alguns ganhos agregados também além do bottom line, né? Uma coisa bem interessante que a gente percebeu é o que a gente chama de shift left, né? A gente consegue se antecipar, trazer para mais cedo algumas descobertas que normalmente a gente tem nos nossos gates de uma esteira de DevOps, né? A gente tem, por exemplo, gates de qualidade, gates de segurança, e quando alguma coisa é barrada nesse gate, isso significa um retrabalho, né? Alguma coisa parou lá, eu tenho que refazer para poder passar por esse gate. A gente consegue antecipar essas coisas, olhando para a segurança mais cedo, olhando para padrões de qualidade de código mais cedo e garantindo que a gente passa por esses gates sem fragilidades e consegue chegar mais rápido em produção. Então já é um ganho de lead time bem interessante. Outra coisa importante é o Shift Right. A gente também tem visto que a IA tem ajudado a gente a escrever histórias de melhor qualidade, e histórias de melhor qualidade ajudam o ciclo inteiro dali para frente. Todo o processo fica mais fluido, o PO tem mais, o Product Owner, né, das squads tem mais previsibilidade do que vai acontecer, do resultado final, então isso tem ajudado bastante também. Agora, um outro, eu estava falando de dados, né, um outro fator interessante, aí isso pode me ajudar com o próximo slide. A gente tem aqui, a gente capturou uma nuvem de palavras do Gira. Gira é a nossa ferramenta aqui, né, o nosso repositório aqui, todo o esforço do time ágil. E vejam que isso aqui é antes da gente introduzir o uso de IA. As palavras que gritavam no Gira tinham muito a ver com o rito ágil, né, com a cerimônia ágil. Então a gente viu os times bastante preocupados com o processo. Depois que a gente começou a introduzir a inteligência artificial no ciclo, passa, por favor, para o próximo, Newton. A gente começa a ver que a preocupação do time passa a ficar mais voltada para o produto final, menos com o processo, menos com o ciclo e mais com o resultado do que eles estão fazendo. Então, foi um insight bem interessante que a gente teve olhando capturando, né, essa nuvem de palavras aqui a partir do Gira, de que a dinâmica do time mudou também. Então, esse é um outro benefício super interessante. A gente vê que o perfil do time começa a ficar diferente. Interessante, né? O pessoal começa a pensar muito mais em negócio do que no próprio dia a dia e o que o reflete de forma intangível no resultado final lá dentro, né? O que você recomendaria, Glaucio, para empresas que querem adotar uma abordagem dessas ou entrar numa jornada de desenvolvimento usando o Generative AI, olhando um pouquinho para o que vocês viveram e para a experiência que vocês passaram? Bom, aqui acho que tem 4 coisas que são super importantes, né? A primeira delas é segurança, e isso como tá escrito aí, é inegociável. Então, se você tem dúvida que você vai entrar num ambiente que seu código, seus dados vão estar protegidos, nem entre, porque você vai criar um problema que você não tem. Então, segurança, ponto pacífico. Capacitação, e esse eu acho que é o mais difícil, como que a gente prepara o time para essa mudança. E aqui não é só mudança de IA, né? A tecnologia está mudando muito. A gente já viu APIs lá atrás, nuvem, IA, e vem mais coisas pela frente. Então, ter um time se capacitando, né? Entendendo a necessidade de estar sempre olhando para frente, estar sempre se capacitando em coisas novas, é super importante. E daí tem uma coisa que eu gosto muito aqui, né? A gente fala de adaptação e colaboração.
Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, né? A teoria de evolução lá do Charles Darwin. Ele sempre, a frase mais famosa dele é que quem sobrevive não é o mais forte nem o mais veloz, é o mais adaptável a mudanças. E outra coisa super importante dessa mesma teoria é que as espécies que evoluem mais rápido são as que colaboram mais do que competem. Eu acho isso super interessante. Darwin elaborou essa teoria em 5 anos, passando várias vezes pela ilha de Galápagos. Mas é impressionante como isso se adequa ao mundo corporativo, né? Se ele passasse 6 meses no escritório de uma multinacional aqui na Faria Lima, ele chegaria nas mesmas conclusões. Isso é pura verdade, pessoal. Adaptabilidade e colaboração, acho que são as 2 palavras-chave. Já deixo aqui o convite para colaboração, tá? Fico aqui à disposição de vocês para a gente trocar informações. A gente tem que subir essa régua juntos, né? É assim que a gente vai se mover para frente mesmo. Interessante, obrigado. Deixa eu falar um pouquinho de números, pessoal. O Glaucio falou bastante de ganho de produtividade, falou bastante de mudança do comportamento dos times de TI, o que é uma coisa extremamente relevante. Trazendo isso um pouco para números, já que a gente coletou e trouxe isso para dentro de casa, a gente conseguiu observar ao longo destes 8 meses que a gente trouxe para o ciclo de desenvolvimento um ganho geral de 40%. Então a gente vai de história até o último teste, com entrada em produção, e das produtividades que a gente observava anteriormente à adoção da IA generativa, a gente observou ganhos muito significativos. Quando você explora cada um dos pontos, geração de histórias, documentação, testes, revisão de códigos e assim por diante, para cada elemento desses a gente tem ganhos superiores a 80% dentro desse ciclo como um todo. A gente entende que a gente não explorou todos esses elementos. A gente explorou bastante, a gente explorou muita coisa que era latente e muito perceptível, mas a jornada parece que ela vai muito além ainda e a gente tem muita coisa para fazer ao longo dos próximos meses ou dos próximos semestres. Deixa eu conversar um pouquinho com você, Rubens, e falar um pouquinho de adoção do Wynxx dentro da seguradora. Você esteve lá tocando com os times, conversando com eles. A gente tem hoje mais de 200 profissionais de FT trabalhando dentro dessa plataforma, desenvolvendo para Bradesco Seguros. Eles estão em quase 20 squads, de todos os assuntos diferentes dentro da seguradora. Conta um pouquinho para a gente quais foram os desafios que você enfrentou com o time, com a adoção, com o uso da ferramenta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jonas. Bom dia, Glaucio. Prazer dividir esse painel com vocês. Eu vou acabar falando um pouquinho tudo que o Glaucio falou, mas num nível um pouco mais abaixo, olhando mais para a parte operacional, né? Então, a gente teve 2 grandes desafios, basicamente. Primeiro, o fator humano, e o segundo, a complexidade técnica, né? Então, você imagina quase 200 profissionais que, de repente, veem parte do trabalho que eles fazem há anos sendo automatizado. Isso traz uma insegurança que é legítima, né? Isso, de fato, acontece. Isso é o ser humano. E para a gente tratar isso e fazer com que isso, de fato, fosse resolvido, essa peça era fundamental. Eles precisam usar para a gente poder extrair os ganhos. A gente tratou isso com um processo muito sério de gestão de mudança, tá? Uma gestão de mudança cultural. A gente esteve muito próximo desses times. A gente ouviu muito, a gente trabalhou muito na experiência dos nossos times, dos nossos desenvolvedores, utilizando a plataforma. A gente trouxe eles para o protagonismo, né, para ajudar na evolução e melhoria do produto. Então, eles ajudaram a gente a criar backlogs de melhoria, de evolução da aplicação, né? E a gente conseguiu chegar ao ponto que eles passaram a usar a GenAI, a nossa plataforma, como uma ferramenta e não mais como um risco. Tá? Eu brinco com eles que a gente estava entregando para eles o cinto de utilidade do Batman. Mas se eles não quisessem ser o Batman, o cinto ia ser só mais um peso para eles carregarem. Então a gente conseguiu, dentro desses 8 meses, o time engajou bastante, a gente melhorou muito o produto. Você sabe, né, a gente tem pessoas dedicadas olhando para esse time da Bradesco Seguros. E o segundo ponto, que é um segundo ponto extremamente importante, é a complexidade técnica, né? A gente está falando da Bradesco Seguros, que tem um parque tecnológico enorme, com diversas tecnologias, e a gente, na largada, na implementação, a gente percebeu que uma abordagem única, ela não funcionaria.
Então, a gente mergulhou, fez um processo de curadoria muito forte em todos os modelos de LLM que a gente tinha disponível, olhando neles por tecnologia e por funcionalidade do produto. Né? O Wynxx, ele nos dá essa possibilidade, né, de modular e de escolher os melhores modelos e configurar e adaptar para o que a gente de fato está usando ali naquele momento. Né? A gente chegou num ótimo nível de acuracidade, de segurança e de completude do processo. Os números mostram por si só. E como você disse, eu não acredito que a gente chegou no limite disso. Né? A gente tem bastante trabalho para fazer. A gente tem um backlog de melhoria a ser implementado. A gente está trazendo novas funcionalidades e a gente tem certeza que esse ganho, nos próximos meses, ele vai aumentar exponencialmente. E dentro do que você tem hoje na operação, Rubens, dentro desses 200 desenvolvedores, o que mais eles usam, o que mais faz sentido para eles? O ciclo é completo, né? O ciclo trabalha em todas as atividades, as squads são multidisciplinares, os profissionais que estão lá dentro atuam da geração de história até a entrada em produção. O que dentro desse ciclo todo foi mais importante para eles para o ganho de produtividade? Bom, Jonatas, como você disse, são 200 pessoas. Acho que se você perguntar para cada um vai ter uma opinião diferente. Imagino que sim. Eu vou te falar da minha predileção, que eu acho que mais ajuda. Né? A gente tem um módulo que chama Code Documenter, que a gente documenta, de fato, aquele código que está lá e que a gente não tem documentação. Às vezes são códigos que são legados de 1990, ano 2000, e ele traz à luz ali identificação de regras de negócio que precisam ser adaptadas. Né? Aquela regra que só tem um cara específico, aquele programador que trabalha naquele sistema há 15, 20 anos, a gente hoje não tem mais essa dependência. Né? A gente conversa com o código, a gente gera documentação e conversa com esse código. A gente traz essa regra de negócio para um formato português estruturado. A gente não depende mais da interpretação de uma pessoa olhando para esse código. A gente engaja mais o time, então o PO está olhando ali para aquela regra, né? Se aquela regra ela está contente, se a adaptação que ele pensou em ser feita ela é cabível ali, ou se ele precisa repensar essa regra, coisa que a gente só pegava lá na frente, né, na execução do teste integrado ou na homologação. A gente traz isso para ali, para o momento que a gente está discutindo o escopo funcional, o que precisa de fato ser entregue pelo produto. A gente tem o Code Fixer, como você disse, né, que acelera muito a correção das vulnerabilidades, olhando para a segurança do código. Né? Às vezes, os produtos de segurança eles vão evoluindo todos os dias, né? E às vezes uma aplicação que ela está em produção, quando você traz ela para a sua esteira, para a sua pipeline, para fazer uma adaptação, aparecem novas vulnerabilidades. Isso era uma coisa que era imprevisível, a gente não conseguia contabilizar isso dentro do ciclo de desenvolvimento de software, e hoje a gente corrige isso com muita facilidade, com muita rapidez. A gente não impacta mais o lead time do produto por conta de situações que não eram previstas. O Code Tester, né, ele ajuda muito, muito a gente criar cenários de teste, criar os testes unitários, né, em torno de cada 100 horas de uma aplicação que está de desenvolvimento de uma aplicação que está numa esteira, CI/CD, você tem de 25 a 30 horas para escrever o teste unitário. Né? Hoje a gente escreve isso com apertar de um botão, né, com 80, 85% de cobertura de código. Então é fantástico o ganho que isso traz. E eu acho que tem um ponto principal aqui que eu gostaria de falar, que a gente percebe que aonde a gente teve mais ganhos são em times onde a gente tem profissionais que conseguem navegar mais entre negócio e tecnologia. A preocupação hoje com o ciclo de desenvolvimento de software, com a entrada da GenAI, ela deixou de ser em linguagem, em código. Né? Eu acho que os profissionais que conseguem olhar muito mais para produto, o que eu preciso entregar, como que eu vou entregar isso para o meu usuário final, ele evolui, ele tem uma evolução maior e se adapta muito melhor nisso. A gente também tem olhado para dentro de casa, você sabe disso, a médio prazo, como que a gente muda um pouco da característica desses times, dessas squads, né, que a gente está entregando para os nossos clientes, dado que a gente tem menos preocupação com código hoje. A gente tem outras preocupações, a competência desse time ela se move um pouco mais para o negócio e para o produto, e isso está trazendo uma reflexão que a gente deve amadurecer também, e a gente deve entregar um formato, isso mais formatado para os nossos clientes nos próximos meses. Legal, obrigado.
Deixa eu falar um... Agora, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você como responsável pelo produto, a gente vem nessa jornada de 8 meses, o Wynxx está aí, está de pé, funciona muito bem, mas ele também não para, né? Como a gente disse, eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisas a entregar para os nossos clientes, entregar novas funcionalidades, novas perspectivas, olhando muito para a modernização, né? Que é o que todos nós vivemos hoje. O que tem para o futuro? O que a gente vai trazer de novidade aí, Jonathan? Interessante essa tua pergunta. A gente está lançando a versão nova agora. Essa versão nova ela vem recheada de um conjunto de funcionalidades diferentes. A gente está preocupado muito com o tema de modernização, com como é que eu levo viabilidade para um processo de modernização, que até então a gente sabe que ele é caro, que ele é moroso, que ele é um projeto de tecnologia, que ele é um projeto que faz com que o negócio sofra. Então a gente tem olhado para isso e tem conseguido encontrar alavancas nesse aspecto. É o que a gente está lançando fortemente agora na versão do Wynxx. A gente também tem se preocupado com elementos de integração. O mundo de inteligência artificial não é um mundo standalone, é um mundo onde a gente vence porque a gente está integrado, a gente vence porque a gente está colaborando. Então a gente tem pensado muito nisso e colocado muitos elementos de integração, né, as várias forças diferentes de cada especialidade, todas olhando juntas para o mesmo objetivo e trabalhando para o mesmo lado. Mas, de fato, o Wynxx não para, né? A gente tem pensado e o nosso laboratório tem trabalhado em coisas que vão além, que a gente já está experimentando e deve começar a trazer nos próximos meses para os nossos clientes. Então, é sim um marketplace de agentes de IA que vai operar no modelo open source, que vai permitir a gente construir um modelo de colaboração entre a GFT e os nossos clientes. A gente está trabalhando em plataformas que têm movimento contínuo. Não adianta só fazer teste mais, eu preciso de fato ficar desafiando sempre os nossos sistemas para encontrar problemas, encontrar defeitos, encontrar oportunidades de melhoria. A própria evolução dos nossos sistemas ela precisa ser contínua, né? Então aquilo que eu modernizo hoje, daqui 2 anos é o que é legado, então eu preciso modernizar de novo. Como é que eu transformo isso numa forma contínua? A integração também está aí. Então o tema multi-cloud está muito presente, né? Como é que eu olho para um lado, como é que eu olho para o outro, como é que eu uso diferentes benefícios de diferentes provedores. E, obviamente, o tema de segurança e de especialização é outro tema super importante. A gente quer começar a olhar para elementos onde a gente pode entregar para vocês especialização, entregar para vocês plataformas onde essas plataformas podem, de fato, ser carregadas com os seus modelos de governança, com os seus modelos, com os seus standards, com as suas especificações, de tal modo que isso traga mais acuracidade e um resultado ainda melhor para todos vocês. Bom, pessoal, esse era um pouquinho do nosso recado. A gente está com o nosso stand logo aqui atrás. Tem um time todo preparado para mostrar a plataforma para vocês. A gente está disponível para conversas, tanto eu quanto o Rubens. O Glaucio fica um pouquinho conosco também aqui. Então, assim, o que vocês tiverem de perguntas e dúvidas, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Muito obrigado.